minimizar os impactos que estão acontecendo no mundo com relação à nossa qualidade de vida, ao excesso de produção de lixo, entre outras coisas, né? Então, a sociedade moderna, como uma forma de equilibrar a geração de resíduos sólidos e sua disposição, e passa a buscar alternativas de tratar isso de uma maneira adequada. Dentro disso surge a compostagem. Por quê? Porque nós temos a reciclagem, nós temos a reutilização, e a compostagem, ela é um método que, além dela promover, né, a reutilização de alguns tipos de resíduos, ela promove, principalmente resíduos, que são os resíduos orgânicos, ela promove aí a produção de um composto que é rico em humus, em nutrientes e minerais, e que podem estar sendo utilizados, de uma maneira geral, na produção de outros tipos de alimentação, ou de hortaliças, verduras, até mesmo árvores, novas mudas, entre outras coisas, tá? Eu resido no município de Santa Fé do Sul, e aqui a gente tem um projeto, cujo nome do projeto se chama Projeto Renascer, tá? O objetivo dessa pesquisa é apresentar o uso da compostagem utilizado pelo Projeto Renascer no município de Santa Fé do Sul. Com objetivo específico, apresentar a compostagem como uma alternativa viável de sustentabilidade, porque é muito comum ouvirmos o termo sustentabilidade, mas quando a gente escuta esse termo sustentabilidade vindo de empresas e empresários, é sempre no sentido de ter menos gastos, maior reutilização, né, e maior lucratividade. E nesse caso aqui, o projeto é uma ação social, então isso despertou o meu interesse pela forma como ele é desenvolvido, tá? Expor o incentivo que a compostagem proporciona às crianças na produção natural de alimentos aqui, dentro do nosso município, e apresentar os resultados obtidos pelo Projeto Renascer durante o seu período de existência, que continua ativo aí mesmo durante a pandemia, tá? Como referencial teórico, eu trago alguns questionamentos falando que hoje a gente sabe que nunca a humanidade viveu com tanta fartura e tanta longevidade como a gente tem alcançado, né? Principalmente por inúmeras opções de consumos que existem, né? Só que permitir que vamos dizer assim, essa gama de produtos, de oportunidades, chegue aos lares de todas as pessoas, principalmente através de um padrão de vida digno, de uma alimentação adequada, saúde, educação, trabalho, é algo que está muito longe de se tornar realidade, infelizmente, né? A nossa geração é, ao mesmo tempo, herdeira e reprodutora de um modelo insustentável de desenvolvimento, né? Então, hoje nós colhemos os frutos da Revolução Industrial, porque a mesma foi protagonista desse fenômeno no marco histórico lá atrás. Mas é necessário que sejam revistas algumas coisas. Então, de maneira simples e resumida, a produção de resíduos sólidos, elas variam muito de acordo com o poder aquisitivo da população, né, da sua sociedade, da sua condição socioeconômica. Quanto mais condições financeiras a pessoa possui, maior é o índice de desperdício e de consumo que ela tem. E a compostagem, como ela trata de um tratamento de reciclagem de lixo orgânico, ela consegue trazer aí algumas oportunidades de uso de uma matéria que geralmente vai parar no lixo, né, e causa grandes problemas aí, de uma maneira geral, além do desperdício. Então, usando a compostagem como uma forma de adubo natural, nós podemos melhorar a produção agrícola, nós podemos melhorar os jardins e as plantas das nossas residências e dos nossos municípios, né? E, é claro, também reduzir aí o uso de alguns agentes químicos, tá? Na metodologia desse trabalho, primeiro foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema, depois fiz a opção por um estudo de caso, que foi a escolha do Projeto Renascer. O método foi exploratório e o meio de observação foi em loco, de janeiro a setembro de 2019.
Também foi feita uma pesquisa documental com relação ao histórico do projeto e tudo que ele tem produzido nesses últimos anos, e alguns registros fotográficos, tá? Bom, qual é a proposta do Projeto Renascer? A proposta do Projeto Renascer é promover a compostagem de resíduos sólidos orgânicos proveniente do próprio Projeto Renascer e de podas urbanas trituradas, né? Diminuir o descarte de lixo orgânico do projeto, a princípio, proporcionar melhorias de atitudes através de práticas para serem realizadas na compostagem e a realização de uma horta, estabelecer um cronograma conjunto com o projeto Renascer e um pequeno grupo da terceira idade na execução do projeto, que também participa junto com as crianças, melhorar as características do solo e sua estrutura, iniciar o processo de compostagem sempre com a presença dos alunos, para que eles aprendam a prática e levem isso para dentro das suas casas, né, para dentro de suas famílias, e promover a coleta seletiva orgânica como um estímulo à redução, né, ao uso de reciclagem de material, principalmente com relação à inclusão socioeconômica do aluno. Qual que é o público-alvo? O público-alvo desse projeto são cerca de 100 crianças, tá? Tem uma variação aí de ano a ano, de 100, 110, 90, 95, e são adolescentes, né, crianças e adolescentes na faixa entre 6 e 14 anos, que realizam essas atividades culturais e ambientais dentro do projeto. Então, como funciona? Eu vou explicar de uma forma muito simples para vocês, porque seria complicado escrever tudo isso. O projeto, eles atendem a criança em horário oposto ao horário escolar. Então, se a criança trabalha no período da manhã, ela vai para o projeto na parte da tarde. Se ela estuda na parte da tarde, ela vai para o projeto na parte da manhã. Lá no projeto, eles aprendem a desenvolver, junto com algumas oficinas e profissionais especializados, engenheiros agrônomos, químicos, professores, entre outros acompanhantes, o uso da compostagem, tá? Nessa compostagem, um dos principais resíduos utilizados são o material que sobra do próprio Projeto Renascer, porque essas crianças, elas possuem uma alimentação lá, elas ficam lá durante esse período, eles têm horário de atendimento especial, eles têm cursos de educação ambiental, entre outras coisas, então eles consomem alguns alimentos lá, mas fora isso, toda a poda que acontece no nosso município, o direcionamento dos galhos e folhas são destinados para um local que nós temos aqui, que é feito a picagem dessa folha, né? Eles passam ela por um processador e isso gera aí um resíduo, tanto galhos como folhas, né? Um material que pode ser utilizado na compostagem. Durante a execução do projeto, é importante a gente destacar que acontecem duas etapas, tá? No primeiro momento, os alunos, eles recebem as aulas sobre a compostagem e essas aulas é oferecida por um engenheiro agrônomo. Na segunda etapa, iniciam as aulas práticas, que consistem em preparar o composto, o canteiro, disponibilizar, né, entender como é o tempo de descanso, de decomposição desse material. A utilização dos resíduos orgânicos do próprio projeto, né, que deixa de ser lixo e são indispensáveis para enriquecer o composto, aí se utiliza de dentro do projeto cascas de bananas, que são utilizadas a banana é utilizada na alimentação, então utiliza as cascas no projeto, cascas de ovo, borra de café, entre outros restos de alimento, tá? O uso de resíduos orgânicos são provenientes, como eu já disse, das podas urbanas, que são trituradas e colocadas para a compostagem e forragem dos canteiros para que sejam produzidas as hortaliças. As hortaliças produzidas no Projeto Renascer, elas são de consumo próprio, então as crianças se alimentam lá. Também abastece entidades do município, como a nossa Santa Casa, e quando a produção é suficiente, né, isso é sempre comum, as crianças, elas levam essa produção para casa. Então, eles levam alface, eles levam cenoura, eles levam vários tipos de legumes e verduras que são produzidos lá para serem consumidos em suas residências, tá? Qual foi o resultado que eu pude observar acompanhando esse projeto?
Bom, primeiro que, a partir do composto, foi vista uma melhoria significativa da característica do solo, tá? Dentro dessa característica de produção. Houve uma melhoria do solo, aonde o projeto é desenvolvido, e a utilização disso nas hortas de uma maneira muito natural, bem orgânica, é muito bonito, é muito interessante vocês fazerem uma visita a um projeto e você ver o resultado que a gente tem ali, né? Da manutenção, da manipulação até a produção final do composto, né, a gente percebe que algumas coisas são aguçadas nesses alunos, né, inclusive a questão deles quererem desenvolver e fazer esse processo dentro da própria casa, com os restos dos alimentos que sobram, né, em suas cozinhas. O adubo foi substituído por composto, então hoje toda a adubação da horta, das coisas que acontecem no Renascer, é feita pelo composto orgânico produzido pelos próprios alunos, acompanhado com os engenheiros e as pessoas que trabalham no projeto. Aconteceu a reutilização dos resíduos sólidos orgânicos do próprio projeto. Os alunos foram incentivados a fazer os compostos em sua casa e, assim, aprender a desenvolver práticas mais sustentáveis, né? Comprovou que a compostagem é uma prática simples, de fácil implantação na instituição, reutilizando de forma eficiente resíduos do preparo de alimentos produzidos nos refeitórios de jardinagem, né? Tanto como o aumento da vida dos aterros sanitários aí, uma vez que, né, nós temos essa possibilidade de estar reutilizando isso sem mandar para o aterro. Para a fabricação do composto, né, geralmente são necessários 3 caminhões de folhas trituradas, né, e 1.000 quilos de resíduos orgânicos, cascas de frutas, entre outros, por semana, obtendo-se aí 17 toneladas do composto. Lembrando que esse composto orgânico, quando ele não é suficientemente gerado dentro do projeto, ele é recolhido dentro das escolas municipais, tá? Quais são as considerações finais com relação ao projeto? O projeto compostagem é uma alternativa simples e eficiente com relação aos resíduos sólidos orgânicos, que inclui restos de podas de árvore. Ele faz a diferença na vida de muitas crianças desde a sua instalação aqui no município, isso é perceptível, né? O composto é preparado e colocado em prática na chácara Renascer, que pertence ao município, e é conhecido por todos como uma fonte de produção de produtos saudáveis, que chegam à alimentação dessas crianças, não apenas nas refeições servidas no local, porque elas são alimentadas lá, mas também em seus lares, aumentando a qualidade de vida e melhorando, é claro, a alimentação dessas famílias, tá? Ele também é uma fonte... Érica, 13 minutos, tá? Só Ok, obrigada. Ele também é uma fonte de oferta de alimentos saudáveis, de forma gratuita para a Santa Casa Municipal, que sempre está passando por dificuldades com relação à arrecadação de alimento, entre outras coisas, e todo o excedente ainda é vendido e reinvestido no próprio projeto, nas oficinas, para desenvolver nas crianças algumas outras coisas que vão além da compostagem, tá? Então, existe uma questão cultural também envolvida. O projeto tem outra vertente importante, que é a oferta do composto para as famílias, para que elas possam produzir seus alimentos em casa. Então, qualquer pessoa que queira ter acesso ao composto, pode ir lá e estar fazendo a sua retirada. Então, isso é bem interessante. Lembrando que nós estamos num processo de pandemia, eu quis trazer para vocês o que aconteceu com o Renascer agora durante esse período, tá? Como as crianças não estão podendo participar do projeto, os colaboradores do projeto, as pessoas que eram contratadas, elas continuaram na manutenção do projeto e, inclusive, na produção das hortaliças e verduras. E hoje é entregue quinzenalmente uma cesta de verduras e legumes que vem direto do Renascer, há 180 famílias que são cadastradas na rede municipal de educação, como famílias que são consideradas como carentes no município e não teriam condições de estar adquirindo esse tipo de material de uma outra forma. Parte desses produtos que vão nessas cestas, as frutas, são de uma parceria com a agricultura, com pequenos agricultores, tá? Já as verduras e os legumes vêm todas do Renascer. Concluindo-se que o uso da compostagem no projeto Renascer promoveu uma prática ambiental significativa e uma melhor qualidade de vida para os envolvidos do projeto e sociedade. Eu trouxe aqui rapidamente para vocês darem uma olhada como funciona, tá? Essas são as folhas trituradas,
das árvores do município, tá? Esse já é o composto depois do período de, né, vamos dizer assim, incubação. Eu acho que nem esse seria o termo certo. Eu sou administradora, eu não sou da área, então não sei se esse é, mas o período de decantação, incubação, esse seria o resultado do resíduo, tá? Essas são algumas crianças dentro da horta, tá? Essas aqui são algumas hortas que tem lá no Renascer. Aqui é a sala de alimentação, onde as crianças fazem o consumo da alimentação, inclusive das próprias verduras e legumes que são consumidos. E aqui foram algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho, tá? É basicamente isso. Muito obrigada, Érica. Gostei que você seguiu a ideia. Seu conselho, professora. Bom, agora a gente tem um tempinho para fazer. Nós temos 5 minutos aí antes da próxima apresentação. Se alguém tiver alguma questão, e aí a gente tem 5 minutos para resposta, tá, Érica? Vamos aguardar a pergunta. Tudo bem. Professora Maria Lúcia, alguma consideração? Estava dando oportunidade para os participantes. Pois é, ninguém falou nada, vamos nós. Então, Érica, na verdade, você está apresentando o resumo nesse congresso, né? Uhum. Então, o que eu achei é uma sugestão para você pensar com a sua orientadora, que aqui na sua apresentação ficou bem claro que é uma chácara, etc. Lá no resumo, aparece a chácara sem a gente saber exatamente que a chácara é a localização da Renascer. É isso, não é? Entendi. Isso, a chácara é a localização da Renascer. Então, nos seus apontamentos, toma, assim, atenção para esse dado. Uhum. O que me chamou bastante atenção no seu trabalho é a ação social que ele tem, de todos os dados que você mostrou agora na sua apresentação. Como é que o projeto Renascer se mantém? Esse projeto foi montado por um grupo? Como é que é um pouquinho assim rápido essa história? É a prefeitura? Porque do seu trabalho eu percebi que há uma relação muito forte entre a prefeitura e a educação nessa cidade, né? Lembrando lá seu trabalho de dissertação. Então, esse Renascer aparece agora tão forte assim. Então, eu queria que você contasse um pouco rapidamente isso. É assim, o município ele possui, na verdade, uma gama de projetos que foram estabelecidos inicialmente com a ideia de conseguir o selo de município verde-azul. Alguns desses projetos deram frutos positivos e outros não, né? Entre eles está esse projeto. Então, como funciona? É um projeto da prefeitura, a chácara pertence à prefeitura, o ônibus da prefeitura busca esses alunos, tem pontos no bairro que recolhe, leva esses alunos para lá e depois levam no final do dia, e é um projeto em parceria com a escola, com a ideia da manutenção da educação ambiental. No município foi instalada uma lei de que desde a creche, desde o início, as crianças devem obrigatoriamente ter aulas de empreendedorismo e educação ambiental. Então, eles fazem isso desde o início, desde os bebezinhos da creche de 8 meses nas apresentações, se vestem de árvore, vão lá, nem se for para ficar parado, mas eles vão. Então, existe uma proposta muito forte voltada para o meio ambiente aqui, com relação ao município. Dentro desses programas, surgiu o projeto Renascer. Um dos grandes destaques é porque, como a gente é uma região de interior e existe uma dificuldade muito grande de conseguir trabalho, ainda mais sendo um município turístico, onde não é aceito a adesão de grandes empresas, graças a Deus, né, a gente tem esse benefício aqui. Então, esse projeto ele ganhou destaque porque ele trouxe alimento para muitas famílias.
As crianças eu acho que eu tenho só lá, se alimentam lá, então, quer dizer, já tira. Tem crianças. Eu não tenho vergonha de dizer assim, aliás, eu tenho vergonha de dizer isso, porque é uma judiação, mas tem crianças que, em conversa lá, eles falam que eles não veem a hora de chegar na segunda-feira para ir para lá para comer, porque a comida lá é boa. Olha que situação. Então, eu tenho mais uma sugestão para vocês, juro que paro aqui. É tratar no seu artigo da importância da política pública. Quem era esse governo, se as outras gestões não começaram tudo do zero e continuaram o que foi, porque isso é resultado de política pública que se mantiveram, me parece. 14 anos de trabalho, professora. Então, acho que você precisa lembrar isso no seu... São 14 anos de trabalho, e por incrível que pareça, de mandatos diferentes, de disputas, essas disputas acirradas de grupos que são totalmente opostos, mas o projeto sempre se manteve. Então, é porque o resultado é realmente positivo. Então, a gente não pode perder a esperança, né? Bom, ok, agradeço, deu tempo. Na verdade, passou só 1 minuto do tempo previsto, mas tudo bem. Acho que esses pequenos... Eu peço desculpa pelo barulho, porque está chovendo muito aqui. Imagina, fica tranquila, Érica. Bom, vamos passar para a próxima apresentação. Na minha sequência aqui, é o Felipe, porém o Felipe na primeira chamada acho que ele não estava, eu preciso ver se ele está na sala agora. Olá, estou sim. Ah, ok. Felipe, então, por favor, pode projetar a sua apresentação. A gente combinou da seguinte forma. Como você entrou depois, a gente combinou da seguinte forma. O intervalo entre uma apresentação e outra, o intervalo é de 20 minutos, tá? Só que a gente tem que deixar esse tempo para essas perguntas, etc. Então, a gente pede para que vocês apresentem até 15 minutos, e aí o pessoal está pedindo que eu avise quando der uns 13 minutos. Você quer que mantenha isso ou não? Eu acho que não vai precisar, como se trata de um projeto sobre trabalho de campo, a duração dele vai ser um pouco reduzida. Tá bom, então. Fica à vontade, então. Pode começar. Ok. Vocês viram a apresentação? Não? Felipe, acho que está dando uma pequena cortada. Tenta tirar e colocar de novo, por favor, a apresentação. Alô? Ok. Agora vocês veem ou me escutam? Sim, agora nós estamos te escutando, mas a gente não vê a sua apresentação ainda. Não? Só um momento. Agora bem? Ainda não. Não? Ai, ai. Bom, eu acho que a Belu, que é a outra coordenadora da sala. Isso, a Bilu também está. A Belu estava presente, então, no trabalho que eu apresentei na semana passada, em que eu estava no meio do meu trabalho de campo, enfrentando problemas técnicos, e ela vai achar que é mentira, mas eu continuo enfrentando problemas técnicos, mesmo não estando no trabalho de campo. Eu não estou conseguindo espelhar a minha apresentação para vocês. Faça, se você não tente mais uma vez, se você não conseguir, faça ela mesmo, tenta não colocar, ou sei lá, faça a apresentação, para a gente pelo menos saber do que se trata. Ok, vou fazer ela então. Ou se não, a Raqueline está sugerindo para você encaminhar pro e-mail do evento, talvez o e-mail do evento, que é o dono da sala, consiga espelhar aqui a apresentação.
Ok, vamos ver. Ela falou que aqui mesmo tem anexo. Vamos lá. Licença, ô Felipe. Isso. Tá vendo aqui seção 5A, questões ambientais? Na sua tela aparece? Aí tem Não é- anexo, a gente pode anexar aqui alguma coisa. Ah, Eu acho que só. Desculpa, é que eu já fiz isso em outros momentos, mas eu acho que é só quem é o gestor da sala. Ou Isso. então você encaminha? Para mim não está aparecendo mesmo. Acho que é só quem é o gestor mesmo. Desculpa, pensei que era possível para todo mundo. Sem problema. Se não der para apresentar, você consegue falar sobre o seu projeto e, enfim, acho que fica interessante também, né? A gente pode pensar dessa forma. Não sei, Bilu, o que você Sem acha? problema, então eu vou tocar adiante de forma oral, pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu vou seguindo aqui então a apresentação que eu havia programado para a gente. Bom, para iniciar, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Soldano, eu faço parte do mestrado de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniara. Esse trabalho foi desenvolvido junto a Gabriela Piva e ao Marcos Avezon Castro, né, que é meu orientador. Esse trabalho, na verdade, é um recorte de uma das etapas do meu projeto de mestrado, que está em desenvolvimento no momento, e ele trata da importância do trabalho de campo e da caracterização de uma propriedade quando se faz um estudo de geração de biogás e avaliação e validação econômica, né, do uso do biogás na propriedade. Para começar, é importante salientar que o trabalho de campo é uma etapa essencial, fundamental, em trabalhos que são executados na área, que são executados em ambiente rural, né, sejam trabalhos agrários ou não, porque o ambiente rural é muito dinâmico. Ele tem uma habilidade de econômico muito grande através dos produtos que ele gera, mas em contrapartida ele também pode ser a porta de entrada para alguns alguns impactos ambientais, na verdade, dessas atividades. No meu trabalho de campo, nós estamos trabalhando com uma propriedade de gado leiteiro que foca a sua produção através do regime intensivo de confinamento dos animais. Um dos problemas desse modo de confinamento dos animais é o alto volume concentrado de dejetos. Os dejetos bovinos são muito ricos em amônia, em nitrato e matéria orgânica, e quando eles são acumulados e descartados de maneira incorreta, como é o que geralmente acontece nas pequenas e médias propriedades do Brasil, esses dejetos podem causar eutrofização dos meios físicos, né, do solo e principalmente, aliás, do solo não sei, mas dos corpos hídricos, sejam eles superficiais ou não. E durante uma caracterização de propriedade, principalmente nesse caso do gado leiteiro, a gente tem que observar alguns pontos. Quais são esses pontos? O manejo dos animais e a técnica utilizada tanto para alimentar quanto para manejar os dejetos, a estrutura da propriedade, se ela tem a capacidade de absorver um biodigestor, né, de implantar um biodigestor e a caracterização dos dejetos, né, principalmente na quantidade, nos momentos e nos locais onde os dejetos são gerados. Um pouco da aquisição estrutural da propriedade, não há modo melhor de você levantar essas informações quanto indo até o local e fazendo observação do mesmo. O que eu pude observar na propriedade em que eu estou realizando o estudo? Que ela tem um galpão de confinamento. Dentro do galpão de confinamento, um dos locais que é foco de observação para o estudo é a rampa de alimentação dos animais. Também tem a sala de ordenha, que é outro ponto focal da pesquisa, porque ela caracteriza a propriedade como uma propriedade capaz de produzir leite do tipo A, que é o leite que é produzido sem contato entre o meio e o leite. Ele vai diretamente do teto da vaca para
o laticínio. E a sala de resfriamento, que tem um papel logístico na produção de leite, mas que no estudo de viabilidade econômica é importante, pois é um dos lugares que mais consome energia na propriedade. Bom, o que é interessante de ver no galpão de confinamento? Quando eu falei que a propriedade utiliza o modo de confinamento intensivo, a gente está falando basicamente de duas possibilidades. O confinamento de compost barn, que é um modo de confinamento em que a área que os animais repousam é formada por um composto de material orgânico, de palhas, de folhas e dos dejetos dos animais, ou do freestyle, que é um outro modo de confinamento que utiliza prioritariamente como cama para os animais o material inorgânico, colchões, ou então camas de areia, camas de água. E o que é interessante para um projeto que busca entender se é possível gerar biogás em uma propriedade, nesse caso, é que essa propriedade tenha como modo de confinamento o compost barn. Por quê? Porque no compost barn a gente consegue separar os dejetos que são deixados na área de repouso, que ele acaba se tornando um composto, e os dejetos gerados na rampa de alimentação. A rampa de alimentação é o local que as vacas mais passam tempo durante o seu dia. Elas estão constantemente sendo alimentadas. Em cima da rampa de alimentação existem aspersores de água que deixam elas numa temperatura corporal mais adequada para elas, já que as vacas apresentam estresse térmico a partir de 20 graus Celsius. E a sala de resfriamento, né? Aliás, e a sala de ordenha, que é um segundo local na propriedade, que é muito interessante, pois aproximadamente metade do dia em que os animais estão em ordenha eles ficam 10 horas na sala de ordenha. Desculpa, eu me perdi um pouco, porque interrompido aqui. Bom, sendo ordenhadas, elas geram um grande volume de dejetos nesse local. Só que a logística para você coletar os dejetos, transportar até a biodigestor, é um pouco diferente. Por isso, cabe uma caracterização da propriedade como um todo, podendo ou não haver uma ligação entre a sala de ordenha e o galpão, poder coletar esses dejetos, fazer de forma mecanizada o transporte deles até o biodigestor, caso ele seja implantado na propriedade. Bom, já que nós falamos dos dejetos, a gente vai seguir para onde são gerados mais dejetos, né? Eu falei da rampa de alimentação e da sala de ordenha, esses de fato são os locais com maior presença e maior possibilidade de coleta dos dejetos. A rampa de alimentação, normalmente, ela é manejada 2 vezes por dia na propriedade em que foi estudado. Como é realizado o manejo dos dejetos? Acoplado em uma pá, exatamente da largura da rampa de alimentação, dejetos até uma área que, durante o começo do trabalho, era uma área de pasto e que atualmente foi atualizada para uma área com caixas de separação de sólido e lagoa de tratamento. Alô? Bom, passados para a área de lagoa, para essa lagoa de estação de tratamento. E esse local é o local que apresentou maior geração de dejetos durante o campo. É possível, durante o campo realizado na semana passada, quantificar os dejetos nesse local.
em 24 horas que foi feito o trabalho de campo, 2 toneladas de dejeto gerado. No processo de estresse aos rebrenhados e eles ficam agitados, o volume exterior. Durante tiveram lá os animais geraram 30 quilos de dejetos. Bom, só que para a gente poder fazer a caracterização do biogás, após entender que sim, temos volume de dejeto suficiente e que a propriedade pode receber o digestor, é entender qual é a posição desses dejetos, né? Os dejetos eles são compostos exatamente pelo que foi dado de ração aos animais, pela alimentação dos animais e digerido. Né? Na propriedade em questão, os animais foram alimentados com uma proporção de volume concentrado em que concentrar é maior do que a quantidade de volume. E por que interessa para a gente? Esse trajeto, a condição Não ouço mais. Felipe, realmente, você deve estar com algum problema aí, a gente não ouve você. Ok, estão me ouvindo? Alô? Agora Tá sim. cortado, mas está bem cortado o seu áudio. Ok. Bom, vamos ver. Me aproximei aqui do roteador. Olá. Bom, pode continuar, Felipe, agora a gente te ouve. Ok, então. Me desculpe, mas eu me perdi. Em que momento que eu estava? Confesso que é difícil te dizer, porque eu estava cortando um pouco. Ok. Bom, eu vou retomar então já da parte final, ok? Em que eu estava falando do ponto positivo que é a composição da ração dos animais, que é dada aos animais daquela propriedade, pois por ter uma quantidade alta de proteína e proteína e matéria orgânica na ração, o percentual de gás metano gerado por quilo de alimento de dejeto gerado pelas vacas vai ser maior, segundo o que foi apresentado na revisão bibliográfica. Depois é importante saber do manejo, da rotina da propriedade, pois acrescentar uma estação de tratamento de dejetos numa propriedade rural pode acabar alterando o número de pessoas que trabalham na propriedade e também a rotina deles, que geralmente é bem truncada, bem fechadinha, né? Naquela propriedade, eles já trabalham com revolvimento da cama em que os animais ficam 2 vezes ao dia, a raspagem da rampa de alimentação também 2 vezes ao dia, sempre próxima uma da outra. A alimentação dos animais que acontece 4 vezes ao dia e diariamente o leite é retirado da sala de refrigeramento. Acrescentando um biodigestor nessa propriedade, pela possibilidade de fazer um tratamento, um manejo dos dejetos de forma contínua,
não haveria alteração na rotina da propriedade nem no manejo dos dejetos. Eu agradeço pela paciência de todos, agradeço pela possibilidade de estar apresentando, peço perdão novamente pelas dificuldades técnicas enfrentadas, e é isso. Eu estou à disposição para retirar algumas dúvidas caso haja. Bom, pessoal, alguém tem alguma questão, alguma coisa? Eu posso fazer umas observações, Guilherme? Por favor, Bilu, pode fazer sim. Felipe, fora o fato de que é difícil falar aí dessa propriedade com a gente, eu acho que você tem uma propriedade adequada, conseguiu uma propriedade adequada para realizar seu trabalho. Adequada sob vários aspectos, porque você tem muitos parâmetros para determinar. Então, seu estudo de campo vai ser bem detalhado, né? Porque são parâmetros de várias naturezas, né? Entre aspas, que a gente pode falar, e você tem o local. Eu acho que esse primeiro passo está resolvido, digamos assim, tá? Você já tem o seu universo de pesquisa. Em relação a todos esses detalhes que a gente ouviu você contando nesses apontamentos orais que você fez. Eu tenho uma curiosidade, olhando... uma outra questão, que eu acho importante, você já começou a escrever sobre o seu trabalho, você está trazendo um artigo preliminar para esse congresso. Eu acho isso importante, porque quando a gente reúne os dados que a gente tem, a gente enxerga os problemas, a gente busca alternativas, a criatividade aparece, né? Tem que trabalhar, e depois de um longo tempo você vai reunir seus dados. Eu acho que nesse momento em que você já está reunindo e propondo o rascunho de um artigo, isso é importante, para você olhar aí onde dá para criar outras ideias, buscar outros caminhos, embora você tenha uma metodologia aí que já está desenvolvida. Então, a curiosidade é o seguinte, tem muitos estudos brasileiros dessa mesma natureza que o seu. Como é que vai essa história no Brasil, nesse sentido dos dejetos dos animais? Se for possível, né, da sua revisão bibliográfica, você contar isso para a gente um pouquinho. Bom, Bilu, de fato, no Brasil já tem muitos estudos sobre os dejetos, sobre geração de biogás através do dejeto bovino, apesar da grande maioria desses tipos de estudos serem sobre dejetos de origem suína, né? Mas dentro do meu trabalho, o que acontece? Como você disse, eu já estou numa fase em que eu estou realizando os trabalhos de campo e já temos uma metodologia estruturada. Só que, como eu disse no começo, o meio rural é muito dinâmico. E através apenas do primeiro trabalho de campo realizado, que foi feito na semana passada, já houveram mudanças no que havia sido pensado, no que havia sido planejado por mim e pelo professor. O que a gente pode perceber, vendo a revisão bibliográfica e trazendo para o estudo de caso que eu estou fazendo. A bibliografia é muito diversa. Os animais que eu estou estudando têm a temperatura, a estresse, e eles são muito melindrosos em relação à rotina. Qualquer alteração para realizar uma pesquisa em loco, ou então mudanças de temperatura, de clima, se no dia em que foi realizada a pesagem choveu ou não, isso tudo
dá uma diferença no resultado apresentado pelos pesquisadores. O que nós pudemos ver? O volume de dejeto calculado e pesado na propriedade é metade do que é levantado pela bibliografia. A gente está pensando se nós podemos atribuir isso ao modo de confinamento intensivo dos animais. Porque, como eles são confinados em um local em que grande parte do dejeto vira um composto de decomposição aeróbia, nem todos os dejetos gerados podem ser encaminhados até o biodigestor. O que nós também, por ter uma revisão bibliográfica extensa e bem trabalhada, o que nós podemos atribuir como diferença nesse trabalho que eu estou realizando é buscar um divisor de águas. A gente vai tentar fazer um indexador baseando a quantidade de biogás que vai ser gerado por uma quantidade de vacas através da quantidade de leite que elas produzem. Em uma propriedade rural leiteira, o único dado concreto que eles têm é quanto de leite eles estão vendendo. E através dessa informação, a gente vai querer mostrar para os outros proprietários, né, nós vamos sair de um estudo de caso para um projeto que vai trabalhar com mais propriedades, a gente vai mostrar para esses proprietários que, usando tal indexador, eles podem ou não aplicar um biodigestor e qual vai ser o tempo de payback da aplicação desse biodigestor. Só que para isso a gente também vai ter que chegar em qual é o limite, a partir de quanto tempo esse payback torna a aplicação do biodigestor aplicável para uma propriedade ou não. Então, toda essa parte nós ainda não temos, mas já foram dados os primeiros passos, e eu acho que, usando a revisão que temos na Bíblia. Boa sorte. Obrigada pela apresentação. Outra questão importante ambiental, né? Certo. Isso. Bom, ok, eu agradeço, Felipe, professora Maria Lúcia. Confesso que para mim ficou um pouco complicado para eu até fazer alguma questão, porque eu acabei perdendo, não sei se foi a minha internet ou a sua, acabei perdendo alguns pedaços, mas concordo com o que foi levantado aí pela professora Maria Lúcia, tá? Bom, vamos para a próxima apresentação. Agradeço, Felipe, mais uma vez. Vamos para a próxima apresentação. Pelo meu cronograma aqui, 14h40, seria Raqueline. A gente está um pouquinho atrasado, mas tudo bem, a gente vai tocando nessa forma aí. Por favor, Raqueline, você pode colocar a sua apresentação? Sim, professor. Eu vou pedir desculpa de antemão, porque o apartamento ao lado está fazendo alguma reforma aqui de hoje, que eu escuto barulho de furadeira, e caso vocês escutem, eu peço desculpa. Normal, não tem problema, não se preocupe. Olha, isso aconteceu na outra mesa do SIC. O vizinho estava na reforma, o Brasil está reformando, hein? Não tem problema. E, Raqueline, você prefere que eu te avise com 13 minutos? Pode ser, professor, eu agradeço. Tá bom, beleza, então. Fique à vontade. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Tá. Então, como eu falei inicialmente, o meu trabalho, junto com as temáticas que eu estava olhando, ele destoa um pouco do que é na temática do grupo da discussão, né, no grupo de discussão, mas, por outro lado, quando se pensa a questão da soberania alimentar, ele também entra nas questões ambientais, né, e na questão da sustentabilidade. Então, esse trabalho tem como título Combatendo a Desigualdade Social diante da Pandemia, Covid-19, as ações de solidariedade dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terras. Eu começaria esse trabalho trazendo uma fala do Papa Francisco, né? E eu vou deixar assim para vocês lerem e vou falar o porquê. Porque quando foi o Dia do Agricultor, agora nesse ano, ali em agosto, o Papa Francisco trouxe uma fala muito significativa para o movimento socio-territorial e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e mostra que há uma necessidade da gente repensar, então, as nossas práticas alimentares, assim como repensar as nossas práticas produtivas. Porque a luta pela terra, né, é uma luta por um bem comum. Não é só uma luta do campo, mas também é uma luta do espaço urbano, porque há constantemente essa relação da cidade com o campo. E eu disse que eu ia deixar vocês lerem e passei rapidinho, né?
Mas, enfim, esse trabalho, ele nasce numa disciplina, Aspectos Multidimensionais do Desenvolvimento, aqui no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, como eu apresentei para vocês no início na Fundação, na FURB, aqui em Blumenau. O nome da universidade é Fundação Universidade Regional de Blumenau. E essa disciplina, o professor fez algo muito novo, que foi discutir um tema muito atual, né? A gente teve a disciplina ali no mês de junho, então a gente está vivenciando essa questão da pandemia de uma maneira muito forte, e o professor nos propôs, então, pensar o desenvolvimento a partir do contexto da pandemia, como o desenvolvimento estava se dando dentro desse processo. E à medida que a gente foi tendo os encontros, foram 8 ou 9 encontros, agora não lembro ao todo, mas enfim, esses encontros, todas as aulas a gente discutia textos sobre a Covid e a questão do desenvolvimento, os impactos sociais, os impactos ambientais, os impactos do capitalismo, do neoliberalismo, tudo com base, né, para que a gente pudesse explicar o contexto que a gente estava vivenciando em função da pandemia. E a partir da proposta do trabalho, da disciplina, ao final da disciplina, eu teria que pensar a questão do desenvolvimento vinculada ao meu tema de pesquisa. E o meu tema de pesquisa é a questão do campesinato, né? De que maneira o campesinato vem contribuindo para a centralidade do desenvolvimento, ou de que maneira o campesinato contribui para o desenvolvimento. A partir disso, então, eu tive a orientação do meu professor da disciplina de poder contribuir com essa perspectiva de pensar as ações de solidariedade do MST no contexto da pandemia. Então, o artigo ele vai estar organizado para pensar a pandemia do Covid, né? A gente faz um processo de análise da pandemia do Covid e dos impactos no contexto econômico, social, político e ambiental. Faz uma abordagem histórica sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mostra as propostas de políticas que o MST tem vinculado à reforma agrária e à mudança nessa reforma agrária, trazendo, então, a análise da reforma agrária popular como um plano emergencial, né? Aí, a partir disso, a gente propôs, então, a criação e elaboração de um questionário, onde, a partir do Google Forms, foi divulgado esse questionário para algumas pessoas da sociedade, e foi muito interessante porque, à medida que a gente enviou, a gente teve uma resposta, e depois eu vou explicar isso para vocês na análise dos dados nos finais. Então, o artigo vai tratando aí sobre a Covid, sobre o MST, finaliza com esse questionário para poder mostrar um pouco dessa visão que a sociedade tem em torno do MST. O nosso objetivo central foi tentar mostrar a importância, né, dos movimentos socioterritoriais frente às ações de combate à desigualdade social nesse período de pandemia que estamos vivenciando. Eu vou abrir um parêntese aqui para dizer por que a gente chama de movimento socioterritorial, né, e não movimento social. Por ser da geografia, a gente entende o território como um trunfo, então a gente entende que à medida que a gente se apropria do território, então o movimento ele se torna um movimento socioterritorial, porque ele tem o trunfo do território como seu processo de apropriação. Isso não foi eu, não é que criei, isso é uma base de análise a partir de um coletivo de pensamento, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Reforma Agrária da Unesp, de Presidente Prudente, do qual eu faço parte, e a coordenação é do professor Bernardo Mansano Fernandes. E essa dinâmica eu acho que saiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Deu uma mexidinha aí nos slides. Mas ouvindo estamos. Deixa eu voltar aqui. Aparecendo de novo, né? Pronto. Que alguma coisa saiu aqui. Enfim, e aí eu já falei um pouco dessa metodologia do trabalho, né? Qual foi o processo metodológico desse trabalho? Após a criação do questionário, em função das condições da pandemia e do isolamento, decidimos enviar o questionário pelas mídias sociais, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Aqui tem um problema que eu já aponto no trabalho que a gente constatou posteriormente. Como eu envio esse questionário para grupos os quais eu estou vinculada, tanto das internet, né, das mídias sociais, quanto dos e-mails, eu saio mandando para os meus contatos e pedindo para que outras pessoas repassem, consequentemente, eu vou ter uma visão da maioria das pessoas que convivem comigo
e estudam algumas coisas parecidas comigo. Então, a partir dessa problemática que eu constatei ao final do artigo, eu já tenho como proposta fazer uma reaplicação desse questionário com outros grupos sociais e com pessoas que estejam distantes de mim, e a gente vai pensar isso posteriormente. Vocês vão entender isso que eu estou falando por causa da análise das respostas. Então, essa pandemia do Covid, à medida que a gente faz uma abordagem no trabalho, né, faz a abordagem teórica, explica como essa doença foi provocada pela SARS-CoV-2, né, mostra os impactos na modificação da rotina, da perca do espaço de trabalho, a perda de familiares, a diminuição da circulação de pessoas, o distanciamento social, a questão da uberização de trabalho, a questão do empobrecimento, né, que aumenta com esse processo de pandemia, e todas as problemáticas socioeconômicas que vão acontecendo, foi algo que a gente foi discutindo nessa parte do trabalho. Posteriormente, então, nos aspectos sociais, políticos, econômicos, ambientais e epidemiológicos, o trabalho foca muito nessa questão social. Por que é que o movimento socioterritorial tem como objetivo central contribuir com ações de solidariedade para o espaço urbano, principalmente nas áreas mais pobres e nas favelas? Porque foram esses grupos sociais, os mais pobres e os menos favorecidos, que sofreram, de fato, um impacto muito grande dessa pandemia. Porque, segundo a PNAD 2019, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e a gente está fazendo, eles estão fazendo essa pesquisa através do IBGE, se faz todos os anos, e ele faz a PNAD Covid, ele vai mostrar a partir de duas categorias, do trabalho e da saúde, na qual a questão do trabalho, houve muito processo de afastamento do trabalho. Mas não só o afastamento do trabalho devido ao distanciamento social, como muita gente perdeu o seu trabalho em função disso. Principalmente empregadas domésticas, entregadores, determinados grupos sociais com trabalhos menos remunerados, né? Ou principalmente informais, que vendiam de maneira informal, acabaram, então, sendo muito prejudicados. Então, esses espaços acabaram sendo espaços escolhidos para a solidariedade do movimento. Então, você tem aí, mesmo que você tenha a subutilização da força de trabalho, o afastamento do trabalho remoto, o auxílio emergencial, as horas trabalhadas e os rendimentos, e você também passa a perceber uma precarização cada vez maior das unidades de saúde. A gente ressalta no artigo que essas problemáticas, elas não são fruto da pandemia, elas só se expandiram no contexto da pandemia e se tornaram mais claras para determinadas pessoas, né, ou se tornou muito mais discutida no contexto da pandemia em função desse momento que a gente está vivenciando. Porém, esse crescimento de determinadas problemáticas mostra uma taxa de desocupação muito ampla em regiões já consideradas com condições de desenvolvimento menores, como é o caso da região Nordeste e o caso da região Norte, né? A menor taxa de desocupação, por exemplo, você já vai encontrar na região Sul, e essas condições, consequentemente, vai estar vinculada, o próprio PNAD coloca para a gente, as relações de trabalho e rendimento de determinados grupos sociais, assim como ela também vincula a escolaridade. Então, você vê, né, que os reflexos da pandemia nesses aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais nos dá um panorama das problemáticas já existentes, né, evidencia as diferenças gritantes na realidade do território brasileiro, mostra os efeitos perversos do desenvolvimento, uma vez que o desenvolvimento não pode ser pensado apenas a partir do contexto do crescimento econômico, mas eu preciso pensar o desenvolvimento articulado nas relações sociais, econômicas, políticas e ambientais. Então, você percebe que toda essa perversidade vai precisando ter a condição de solidariedade, que é diferente de caridade, né? Porque a caridade ela é de uma maneira vertical. E quando você pensa a solidariedade, você vai ver a solidariedade de uma maneira horizontal, com outra perspectiva. E aí eu trago essa leitura do MST, né? Onde a gente mostra que o MST, desde 1984, na sua luta pela terra e nas suas proposições de pensar um outro processo de desenvolvimento que nega a perspectiva do agronegócio, esse processo de produção que a gente divide em dois paradigmas, o paradigma do capitalismo agrário e o paradigma da questão agrária. Então, esse paradigma da questão agrária vai estar vinculado a uma outra lógica de desenvolvimento, uma outra lógica de produção. A gente traz o MST. Eu vou passar aqui rapidinho, né?
E o MST, você tem toda uma perspectiva, né? Você, socialmente falando, ele passa por um processo de criminalização em função do senso comum, mas ele continua fazendo suas ações de luta pela terra e fazendo um processo de recriação da classe camponesa a partir dos seus processos de resistência e mostra a possibilidade de um outro modelo de desenvolvimento quando discute a questão da soberania alimentar e traz para a gente outras relações de trabalho, consumo e produção. E eu peguei uma fala da Débora Nunes, que é da direção nacional do MST, e ela traz, né, que essa prática da solidariedade ela é existente no MST durante muitos anos, isso não é uma tarefa nova, e pelo contrário, a ideia de solidariedade ela é comum dentro do movimento, porque eles se ajudam a partir dessa prática também. Então, o MST ele passa a ser considerado como um agente na produção de alimentos saudáveis no Brasil, tem fortalecido a soberania alimentar do nosso país, quando se organiza através das cooperativas, associações e agroindústrias, e desenvolve a cooperação agrícola como um ato concreto de ajuda mútua, onde ele fortalece, a partir da solidariedade, potencializando as condições de produção das famílias assentadas. Esse outro modelo de desenvolvimento traz aí os alimentos saudáveis, a negação do agronegócio, o plano emergencial da reforma agrária popular, uma outra proposta cujos pilares estão terra e trabalho, produção de alimentos saudáveis, produção da natureza, água e biodiversidade e vida digna no campo. Aqui tem um pouco do plano para vocês, né? E esse plano é muito interessante porque ele vai mostrar para a gente, no que se refere a terra e trabalho, a necessidade de pensar a reforma agrária como uma necessidade do contexto atual, para que a gente possa também pensar o assentamento próximo aos centros urbanos, justamente pensando no processo de logística do desenvolvimento desse assentamento, porque quanto mais distante das áreas urbanas, as terras, consequentemente, o governo dá muita terra improdutiva quando ele tem um processo de desapropriação. Outra coisa interessante que a gente chama atenção nessa questão das terras de trabalho, não só pensar o campesinato, mas pensar os povos indígenas. Oi, professor? 13 minutos, tá? Só avisando. Tá, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu tenho alguns gráficos que eu queria mostrar para vocês, certo? E eu peço desculpas. Então, essa dinâmica aqui do Plano Emergencial da Reforma Agrária é algo que o MST vem propondo para a gente pensar outras possibilidades de desenvolvimento. O foco central do trabalho foi uma análise dos dados para entender como é que as pessoas veem o MST. Como eu disse no início do texto, algumas respostas foram muito positivas. Eu tive 13 questões elaboradas, apliquei o questionário no dia 27 de agosto e encerrei no dia 30, em função da disciplina ter um limite, né, para ser entregue o trabalho, e eu tive 85 respostas. O que a gente queria que as pessoas respondessem? Como elas veem a luta pela terra, o que elas sabem sobre o movimento, como veem as ações de solidariedade no contexto da pandemia, a ideia de campesinato do agronegócio, a reforma agrária no país, se é necessária, e a reforma agrária como apenas um problema do campo. E aí, eu tenho um perfil que eu fui lançando dos grupos que responderam, né? Vocês estão vendo aí que eu tenho grupos com a graduação completa, um grupo maior, justamente pelo grupo social do qual foi direcionado, provavelmente por causa das redes sociais e da mídia. De onde as pessoas já conhecem o MST, vocês veem ali que as pessoas dizem que já leram sobre. Então, se eu trago esse debate para outros grupos, talvez eu não vou ter esses resultados. Se eles consideram o movimento como um movimento capaz de combater a fome no país, e aí vocês veem as respostas com 78,8%. Para quem produz o alimento na mesa dele, se é o camponês ou se é o agronegócio, você vai ver, né, que a maioria das respostas dizem que é o campesinato. Se eles acham necessária a reforma agrária no Brasil, 90% também traz essa resposta. Então, eu vi que houve respostas muito positivas em relação à discussão que a gente traz. O plano emergencial, não houve uma divisão ali, muita gente não conhecia, outros gostariam de conhecer. As ações de solidariedade, você viu que 56% conheciam essas ações. E, por fim, né, você vê que a pandemia ela reestruturou nossas relações sociais, produtivas, econômicas, educacionais e das próprias lutas sociais. Não podemos dizer que vai haver uma mudança drástica na sociedade, mas é um desafio novo para o processo de conscientização dos riscos e necessidades de revermos nossas práticas em relação ao nosso comportamento diante da natureza, nossa alimentação, nossa forma produtiva, e a gente acredita que as ações do campesinato, a partir do movimento socioterritorial, do qual eu apresento para vocês, têm apresentado algumas proposições
que nos possibilitam pensar outra relação com a natureza. Eu agradeço e desculpa ter passado do tempo. Não, imagina. Tá tudo bem, beleza, tá tranquilo. Professora Maria Lúcia ou algum congressista gostaria de perguntar? Vamos esperar os participantes que estão apresentando o trabalho. Ou outros membros da sala, né? Mesmo que não esteja apresentando o trabalho, não tem problema. Bom, enquanto o pessoal pensa, fala, Gui. Eu tinha uma pergunta para ela, aproveitar. Então vai. Bom, primeiramente, parabéns pelo trabalho. É uma temática, obviamente, muito interessante. Apesar de, no primeiro momento, a gente pensar, ou ficar meio tendencioso a falar que é uma temática meio destacada da questão ambiental. Óbvio que, se a gente pensar no primeiro momento, pode ser que sim, mas no fundo, não. Tendo em vista que você passou uma série de ligações entre as esferas sociais, enfim, ambientais, e ainda mais no contexto da pandemia que se exacerbaram esses problemas, né? Na verdade, pelo que eu entendi, traduzindo um pouco para nós da área ambiental, você faz um estudo muito importante que nos mostra um pouco da percepção desse seu recorte, que aí eu vou chegar nesse grupo que você recorta, né, que você faz essa análise, que você demonstra a percepção da importância dessa remoção da pegada, dessa pegada ambiental que nós temos, justamente impulsionada por essa matriz financeira, eu posso dizer até mesmo por uma matriz pautada pelo agronegócio. Então, a gente, obviamente, na área ambiental, nós pensamos, principalmente no nosso programa, nós pensamos em reduzir essa pegada. E você vem com esse recorte, com esse viés, da questão dos impactos ou da opinião mesmo, no aspecto social, dessa remoção da pegada, ou até mesmo da opinião das pessoas e da importância dessa remoção. Por isso que eu acho muito importante e consigo ver, para mim, é muito clara a relação entre uma pesquisa que tem esse recorte, né, que você escolheu, com a temática ambiental. Apesar de estar, no primeiro momento, visivelmente destacado, né, ou seja, diferente ou distinto, separado, na verdade não é, tá? Na minha visão, tem essa pegada um pouco nos reflexos da opinião e também a relação da remoção dessa pegada aí que eu estava citando, tá? Pegada ambiental que nós estudamos bastante na área da ecologia. Na verdade, só essa colocação, mas na verdade eu tenho uma pergunta também. Com relação ao seu recorte de estudo e tal, você poderia me explicar mais uma vez, assim, é que talvez na hora que saiu o slide eu acabei me perdendo um pouco no seu delineamento experimental. Quais são o seu público-alvo? Quem foi seu público-alvo? Qual é o recorte? Você tem esse N para falar para a gente? Se passou, desculpa, eu não prestei atenção. Na verdade, eu me perdi nos slides. Como eu disse no início, aqui foi um erro do recorte do trabalho, né? Porque quando a gente propôs o trabalho na disciplina, quando eu propus isso para o meu orientador, porque não é o projeto do doutorado, é o trabalho da disciplina, né? E aí ele disse, não, faz e que vai ver como é que isso vai trazer para ti essa relação dos dados, das informações. Porque a mídia social ela pode te trazer uma gama de respostas. E, em função da pandemia, a gente pode justificar essa questão que foi... o questionário foi mediado pelas mídias sociais. Então, eu disse, tá bom, eu vou colocar, mas qual é o problema que eu vi quando eu terminei esse trabalho? É que o meu grupo social, das mídias sociais, dos e-mails e do WhatsApp, são pessoas que conhecem o meu trabalho. E tanto é que o número ínfimo de respostas que eu tive de maneira negativa sobre o movimento, pessoas dizendo que o movimento é aproveitador, que são um bando de bandidos, que essas coisas do senso comum, né, que invadem terra, tudo isso que a gente, dentro do contexto da geografia, busca desconstruir, para mostrar um outro viés de movimento ligado à via campesina, né? Eu vi que eu pequei nesse processo. Então, foi importante fazer essa relação de mostrar um viés, mas eu acho que essa restrição de não ter um número exato de quem ser o grupo
específico foi o erro do trabalho, né? E é muito interessante porque eu estou esperando o professor dar um retorno para a gente dar continuidade, e eu quero justamente pensar essa proposta metodológica, e aí seria considerando esse momento como um momento pré-teste, porque posteriormente a gente quer publicar isso, os trabalhos da sala, né, da disciplina, e repensar essa aplicabilidade, porque se eu restringo ao meu grupo, eu estou problematizando para ver uma questão muito positiva, né? Uma vez que o meu grupo, quem é o meu grupo? Das redes sociais é quem está vinculado ao NERA, é quem está vinculado ao programa de pós-graduação que eu estudo, é quem é da área de geografia. Então, é como se eu dissesse, eu vou aplicar esse questionário e estou querendo ouvir ou ler sobre aquilo que eu queria, né? E, na verdade, não é essa a ideia. Então, a ideia é trazer isso para um outro grupo, abranger isso de uma forma maior, que eu preciso pensar como ampliar isso a partir da disciplina, para a gente poder refazer essa parte metodológica e, quem sabe, fazer esse comparativo. Por isso que eu considero um erro professor do trabalho. Não, então, foi justamente por isso que eu fiz essa pergunta. Na verdade, talvez eu não considere um erro. Eu não chamaria de erro, eu chamaria de um desvio. Por quê? A gente chama de desvio quando a gente percebe que há um viés dentro do delineamento experimental, no seu caso. E isso pode servir como um piloto, e pode servir muito bem como uma validação do método. Um método de pesquisa via virtual, que é via formulários, etc., tem se demonstrado bem eficiente nesse aspecto. Acho que você teve essa prova, porque a galera responde rápido, etc. Está aqui a professora Maria Lúcia, que é uma expert também em validação de métodos de questionário, etc., validação de métodos em geral, ela é especialista nisso. Mas, então, eu acho que a minha pergunta foi uma provocação mesmo nesse sentido, para que, mesmo que você considere um erro, eu acho que no seu texto não ficou muito claro um pouco isso, sabe? Talvez seja legal você colocar mesmo essa parte crítica, porque faz parte do pesquisador também colocar essa parte crítica. Falar assim, ótimos resultados, mas cabe a ressalva de que é um grupo específico, um recorte específico, e que não é um erro. Na verdade, é esperado por conta desse desvio. Agora, será que essas respostas serão mantidas, essas proporções, se você ampliar esse leque? Provavelmente não. Mas isso é legal, porque traz uma discussão interessante, e aí sim a gente entra na discussão na mudança de paradigma de uma sociedade que tem só o senso comum com base em pequenas desinformações. Pequenas não, desculpa. Pequenas não. Grandes desinformações. Posso ser rápida? Pode. Você pode usar esses dados aí para validar seu método, né? Pega eles como se não fossem a parte da amostragem que você vai fazer a seguir, e aí você fica com o pré-teste feito e pode até ajustar o questionário. Eu acho que as respostas aí que você obteve são interessantes, porque você pode ajustar o questionário do que você vai fazer na próxima etapa. Eu acho interessante. Mas o comentário que eu queria fazer, quanto ao método que o Guilherme levantou, era o seguinte: adorei o professor do curso de pós-graduação aproveitar o momento para propor um tema. Professora, o microfone da senhora Isso, desligou. Bilu, seu microfone desativou automático, Bilu. Não ouviram nada? Só até o professor... A partir do tema, aí travou. Ah, tá, desculpa. Então, quanto à metodologia, eu acho que você pode usar isso aí para ajustar a sua ferramenta de trabalho no próximo que vier, porque tem uma amostra muito razoável. Talvez você precise de uma amostra maior para chegar nos seus dados, ou uma amostra mais definida, né? Não as pessoas que a gente... Isso já foi tratado. O que eu quero, principalmente, é cumprimentar o professor que entra na pandemia e propõe num programa de pós-graduação um tema tão interessante e coloca os alunos para pensar, para discutir, e sai trabalhos tão bons como este seu. Quero que você cumprimente ele por mim, viu? Por nós. Muito obrigada, professora. Também concordo com o Gui. Faz parte do ambiente. O ambiente não é só... os compartimentos ambientais são água, solo e ar. Mas nós somos parte do ambiente. Acho seu trabalho importante, sim. Parabéns. Sem dúvida. Parabéns, Raqueline. Parabéns. Obrigada, professores. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a vocês.
Um abraço. Bom, vamos para a nossa penúltima apresentação. Na minha lista aqui é Gabriel. Por favor, Gabriel. Só um momentinho que eu vou apresentar aqui. Tá, você prefere que eu te avise com 13 minutos também? Pode ser, com 13 minutos mesmo. Beleza, fique à vontade. Tá aparecendo para todos aí? Sim. Sim? Bom, para quem não estava na sala na hora da apresentação, né? Meu nome é Gabriel. Eu sou estudante de administração no último ano, lá na UFSCar, no campus Lagoa do Sino. E vim apresentar um pouco do meu trabalho sobre a agricultura familiar e a conservação ambiental no Vale do Ribeira, o manejo da palmeira jussara como uma alternativa sustentável. Fazendo um breve resumo aqui, pensando na instabilidade política que é observada no país no período recente, né? E da emergência de problemas complexos, como mudanças climáticas, corrosão da biodiversidade, sendo consequências da ação humana, né? Ganham relevância algumas alternativas que permitam combinar geração de renda e riqueza à conservação ambiental, especialmente aquelas que consigam congregar ainda efeitos redistributivos, né? Pensando nisso, que foi feita essa pesquisa, né, voltada à compreensão dos fatores condicionantes, sejam eles facilitadores ou complicadores, das possibilidades de estruturação da cadeia produtiva da polpa da palmeira jussara no Vale do Ribeira, que é o local de estudo, mais precisamente na cidade de Sete Barras. Bom, falar um pouco sobre a palmeira jussara, ela é típica da Mata Atlântica brasileira, sendo encontrada principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ela é considerada uma espécie-chave para o funcionamento do ecossistema que ela está inserida, porque seus frutos, suas sementes, o palmito que ela gera, né, são importantes para a sobrevivência dos animais, sejam eles aves, roedores e macacos, desempenhando um papel totalmente importante na dinâmica florestal, porque esses animais eles acabam colaborando com a dispersão de sementes. Vale ressaltar que, além da importância ecológica, a palmeira jussara ela tem uma importância relevante, né, nos aspectos econômicos e sociais, porque ela é amplamente utilizada na alimentação, confecção de produtos artesanais, materiais de construção, sejam eles ripas, andaimes, calhas, entre outros. Ela gera um fruto, né, que é muito similar ao açaí da Amazônia, e essa polpa é extraída a partir dos frutos da palmeira de jussara, que seria a polpa que é o estudado, né? Um pouquinho sobre a região do Vale do Ribeira, que é o local de estudo. A bacia hidrográfica do Ribeira, ela abrange as regiões do estado de São Paulo e o leste do estado do Paraná. Ela é formada por 29 municípios, sendo desses 22 paulistas e 7 paranaenses. Ela é caracterizada por atividades tradicionais de subsistência, como agricultura tradicional, extrativismo e mineração. Pensando nisso, como é um local onde, como eu já disse, que prevalece a agricultura tradicional, extrativismo, é importante falar da agricultura familiar, né? A agricultura familiar, que é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Trazendo alguns dados da ONU de 2017, são dados polêmicos, porque alguns dizem que não, alguns dizem que sim, né? Mas esses dados trazem que a agricultura familiar é muito importante, pois ela representa 84% das propriedades rurais e emprega pelo menos 5 milhões de famílias. Para falar um pouco sobre a polpa da jussara e
a estruturação da sua cadeia produtiva, é bom entender os aspectos da cadeia produtiva, né? E no Vale do Ribeira, a produção e a comercialização da polpa, ela ainda não alcançou a estabilidade que caracteriza cadeias produtivas consolidadas, e desse modo se demonstra muito relevante a realização de análises que possam permitir a interpretação de diferentes elementos, né, que coordenam o mercado agrícola e orientam as ações dos agricultores nesse caso. Tendo toda essa literatura em mãos, vem à tona a importância da pergunta de pesquisa, né? Que apesar dos benefícios que são mostrados nas literaturas, a polpa da Jussara acaba sendo um produto muito desconhecido. Então, é importante analisar as propostas para poder inserir esse novo produto no mercado. Novo, eu digo que, como ele é desconhecido, então seria novo, né? Que poderia ajudar a desenvolver tanto os agricultores familiares quanto a região do Vale do Ribeira, que é uma das regiões mais, diria, pouco desenvolvida, né, do estado de São Paulo. Por isso, identificar esses fatores condicionantes para a estruturação da cadeia produtiva da polpa é importante para o desenvolvimento da região. Em relação à metodologia, ela foi feita uma análise quantitativa, desenhada como um estudo de casos múltiplos. Nós tínhamos um planejamento inicial, mas nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? No projeto inicial, eram planejadas visitas durante a colheita do fruto, que normalmente é realizada nos 3 primeiros meses do ano, além de algumas entrevistas com os agricultores familiares dos bairros que seriam estudados, o bairro do Raposa e o bairro do Guapiruvu, que são 2 bairros da cidade de Sete Barras, que são muito ativos na produção de polpa de Jussara. E devido à pandemia, né, como acho que complicou o trabalho de todos aqui, as ideias iniciais foram modificadas, né, e tiveram que ser adaptadas à situação atual, só que tendo mais um problema, pois os agricultores familiares de lá possuem baixo acesso à internet e também tinha a impossibilidade de colocar os agricultores familiares, tanto eu como os agricultores, em risco, né? Então, nós tivemos que mudar de rumo para poder desenvolver o projeto de pesquisa. Foram realizadas visitas de campo, né? No ano passado, no ano de 2019, foram realizadas 3 visitas. A primeira foi feita no bairro Raposa, um dos bairros do estudo, na participação de um evento onde foram apresentados os projetos SAF, os Sistemas Agroflorestais da Jussara, que é um projeto que busca alternativas de uso da terra baseadas na valorização da biodiversidade do ecossistema e no conhecimento da população local, que promove conservação de recursos e a produção de bens e serviços de forma sustentável. Essa visita foi feita no município de Sete Barras, né? E foi elaborado por pesquisadores da ONG Versta, que é uma ONG japonesa que tem como objetivo a contribuição à redução do aquecimento global por meio da conservação da Mata Atlântica. Então, eles apresentaram todo o projeto deles para os anos de 2019 e 2020, e nessa visita eu pude participar dessa reunião. Na segunda visita, foi feita uma visita ao bairro do Guapiruvu, foi realizada uma roda de conversas com moradores da região que estavam envolvidos em um projeto paralelo. Mas nesse projeto paralelo eu tive a oportunidade de conversar com alguns agricultores que fazem parte do processo da polpa da Jussara. E uma terceira visita que foi realizada no município de Registro, onde participei de um seminário dos frutos da Mata Atlântica e conversei com produtores locais, órgãos públicos, líderes comunitários e pesquisadores do tema. Como foi falado, tivemos que fazer algumas adaptações,
nós tentamos aplicar alguns questionários, porém, estavam planejadas muito mais pessoas para responder esses questionários, porém, acabou que apenas 3 participantes conseguiram responder, e nós trazemos os resultados e as discussões desses 3 participantes, tendo em base o questionário que eles responderam. O primeiro entrevistado é um líder comunitário, diretor secretário da Cooper Central, diretor financeiro da Associação de Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável do bairro Guapiruvu, além de ser coordenador da Rede Solidária 7 Barras. O entrevistado 2 é um empreendedor socioambiental que faz gestão dos empreendimentos de um instituto que tem como objetivo fortalecer empreendimentos que permitam sustentabilidade ambiental, social e econômica. E o entrevistado 3 é um engenheiro agrônomo que foi formado pela Exalc em 1963, é conselheiro da ONG japonesa Versta e atua no projeto SAF Jussara, na região do Vale do Ribeira. Bom, com base nas respostas desses entrevistados, alguns tópicos foram discutidos com os 3 e acabaram sendo unanimidade, né? Começando pelo Estado. Eles dizem que o Estado é fundamental, porém, a atuação ela é muito fraca. Segundo eles, falta mais participação das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Ainda segundo um dos entrevistados, o governo do Estado ele adquiriu apenas 1.200 quilos de sementes só nesse ano. A atuação do Estado ela poderia solucionar problemas sociais com os palmiteiros, além de solucionar problemas ecológicos, né? Redução da palmeira jussara e, consequentemente, o desequilíbrio da biodiversidade, além de colaborar para o desenvolvimento e a estruturação da cadeia produtiva, que é o que eles buscam por lá. Outro tema é a estabilidade, né, das cadeias produtivas. No ponto de vista da cadeia, no Vale do Ribeira, a produção e comercialização da polpa do fruto não alcançou essa estabilidade, né? E isso foi evidenciado pelos entrevistados. Eles acreditam que a polpa da jussara ela possui uma carência de canais de venda e é necessário aprimorar a colheita, a pós-colheita, melhorar a estrutura para o processamento, né? Além de aprimorar, realizar uma campanha forte de marketing para poder conseguir vender o produto. Segundo eles, as regulamentações não são impeditivas. Eles acreditam que o que interfere mesmo é a oferta artesanal, que precisa urgente de profissionalização, além da palmeira jussara estar ameaçada de extinção, né? Esses agricultores, segundo os entrevistados, não todos, mas alguns possuem auxílios potenciais como o Pronaf e o PGPM Bio. O Pronaf, que é um financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais. E o PGPM Bio, que é a garantia de preços mínimos de produtos da sociobiodiversidade do governo federal, que é feito pela Conab. É uma política que garante um preço mínimo para 17 produtos extrativistas, que ajudam na conservação dos biomas brasileiros. Sobre os métodos de produção, como eles participam desde o começo do processo até o fim, eles trouxeram para mim como é feito atualmente. Atualmente, o plantio ele é feito com um lançamento aleatório de sementes e a colheita é feita de forma artesanal, onde eles sobem no pé para colher os cachos e depois é utilizada uma despolpadeira de baixa capacidade produtiva. Para eles, unanimidade entre os 3, é necessária uma padronização mínima das técnicas de produção, plantios com mais técnicas e formas de colheita e beneficiamento mais modernizadas, para além de melhorar os métodos de produção, eles poderem conseguir estruturar a sua cadeia produtiva com uma gestão profissional de comercialização. De acordo com tendo em vista a comercialização da polpa, né, o diretor secretário da Cooper Central, que é um dos entrevistados, disse que a comercialização da polpa ela é realizada em pacotes de 200
a 500 quilos e 1 quilo. 500 gramas, desculpa, e 1 quilo. Porém, para a demanda dos mercados de varejo, foi necessário modificar para pacotes menores. Mas ainda existe a dificuldade para o embalamento em pacotes menores, porque é necessário maquinário que eles não possuem lá no momento, na cooperativa. Então, sua comercialização é efetivada totalmente... Oi? Gabriel, só um minuto. 13 minutos, ok? Tá bom. Então, a comercialização é efetivada totalmente para mercados alternativos e lojas especializadas de produtos orgânicos e agroecológicos. Outro ponto que eles trazem também é a similaridade da polpa da Jussara com o açaí. Os entrevistados acreditam que essa semelhança com o açaí existem lados positivos, porém a influência negativa é um pouquinho maior. A polpa da Jussara ela acaba perdendo a identidade junto ao consumidor final, né? O território da polpa da Jussara acaba perdendo a identidade. Além do açaí, possui um preço muito abaixo do que a Jussara. E por ter a produção em larga escala, que não foi atingida pelos produtores da polpa ainda. Trazendo um dado que um dos entrevistados trouxe, em São Paulo, o nome açaí não se mistura a Jussara e são vendidas anualmente cerca de 3 toneladas de polpa de Jussara. No Rio Grande do Sul é conhecido como açaí Jussara, eles vendem com o nome açaí Jussara e vendem cerca de 10 toneladas por ano. Já no Espírito Santo, eles não chamam o produto de Jussara, eles inserem no mercado como açaí e vendem cerca de 800 toneladas por ano. Então dá para ver que a similaridade com o açaí tem seus lados positivos, mas também tem seus negativos, né? Eles acreditam que os principais atores, os agricultores familiares, são os grandes atores, além de devem ser estudados outros profissionais para inserir nesse processo, como engenheiros de alimentos, marqueteiros, enfim. Em relação à produção, é perceptível, tendo em vista o que eles nos passaram, que os produtores não recebem apoio governamental suficiente para produzir, eles não possuem tecnologia necessária para poder ter mais eficiência nos processos, né? E o que dificulta a produção em larga escala. Bom, como conclusão, esse projeto buscou entender as limitações que os agricultores familiares do Vale do Ribeira enfrentam para efetivar a produção e a comercialização da polpa, da Jussara, né? Tivemos o estudo de caso nos bairros do Guapiruvu, Raposo e Sete Barras, e embora a revisão da literatura evidencie os benefícios do consumo da polpa, em termos de saúde e de sua produção, que eu não trouxe aqui, pois acho que não daria tempo, são os escassos os registros de consumo da polpa. Desse modo, eu espero que esse estudo consiga contribuir com o registro, a interpretação e a compreensão dos desafios que se impõem aos produtores, para que a polpa, além da polpa, os frutos da Mata Atlântica possam ser mais reconhecidos no território nacional. Agradeço a todos pela atenção, a oportunidade, e fico aqui à disposição. Muito obrigado, viu? Ok, Gabriel, eu que agradeço. Bom, abrindo para questões. Pessoal, não quer falar, Guilherme, professor Guilherme. Professora Maria Lúcia, eu tô achando que o pessoal tá meio tímido mesmo, viu? Será que somos nós? Acho que não, né? Porque não tem ninguém de fora, só tem a Raqueline, acho que não conhece a gente, né, que ela é de fora. O resto é tudo aqui da faculdade, fora o Gabriel também, que é de fora. Pelo que eu tô vendo aqui na sala, ó, nós somos tudo conhecido. Ó, vou dar uma puxadinha aí na turma. Gabriel, que belo trabalho, que belo tema, que assunto importante e muito obrigado. Uma série de vieses aí, podemos dizer assim, né? Porque parte desde do plantio até a comercialização. Uhum. E tá faltando no seu... Você fez 3
você consultou 3 atores aí. Isso. É uma pergunta. Você pretende ampliar no seu trabalho ou você considerou que já tem dados para olhar esse problema assim com mais profundidade? Não, inclusive eu já tenho contato, já entrei em contato com 2 pessoas que eu tenho, que eu sempre troquei mensagens, e-mails, um da Conab e uma da Embrapa, que acredito que eles vão ajudar ainda, além de eu poder, quando acabar tudo isso, que acredito que vai demorar um pouquinho, eu poder conversar com alguns agricultores que eu fiz amizade lá na cidade de Sete Barras. Eu tenho a vontade de voltar lá para conversar com eles. Foi difícil esse relacionamento com os agricultores ou você foi bem recebido? Como é que foi isso? Como é que foi essas visitas assim? O que você sentiu? Eu fui muito bem recebido, até porque quando eu cheguei lá, eles falavam para mim que não tinham muitas pessoas interessadas no tema, né? Então, quando eu fui lá com essa proposta, eles me receberam muito bem para que eu pudesse ajudar eles, seria uma palavra forte, mas que eu pudesse pelo menos ajudar a levantar os problemas que podem influenciar nesse processo todo, né? Que o Estado se a gente olhar o seu trabalho e olhar o trabalho, eu sei, são coisas diferentes, mas só para pensar a importância que tiveram as políticas públicas, no caso do trabalho da Érica lá, do Renascer, e políticas públicas que mudaram os governos, mas o trabalho continuou. Você acha que esse aí é o fundamental? Está faltando luta desse pessoal? O que as cooperativas não conseguem chegar e buscar essas ajudas, embora você contou que tem vários organismos aí que trabalham nesse assunto. Assim, do ponto de vista desse... O que você acha, você que esteve mais perto? Essa é uma questão. A outra, é questionário ou foi entrevista? É questionário, aplicação de questionário ou foi entrevista? Aplicação de questionários. Eu acho que não falta luta por parte do pessoal lá. Eu acho que falta mais pessoas abraçarem a luta, entendeu? Como ele disse aqui, o governo do estado, nesse ano, comprou apenas 1.200 quilos de sementes. Eles já tentaram inserir a polpa na merenda escolar. Eles tinham um projeto lá com uma escola. Eles já tentaram fazer rotas gastronômicas, que não deu certo. Mas eles ficavam pensando sobre isso, porque, por exemplo, com o Cambuci, acho que vocês conhecem o Cambuci, com o Cambuci deu totalmente certo. E eles ficavam pensando, por que com a polpa da Jussara não dá certo, sabe? Então, eu acho que não falta luta por parte deles, eu acho que o que falta mesmo é o pessoal abraçar essa causa. Bom, eu tenho também uma colocação. Bilu, a senhora me permite? Professora Maria Lúcia? Claro, professor Miguel, fica à vontade. Bom, Gabriel, seguinte, eu tenho uma pergunta e, na verdade, também é uma provocação que eu acho que vai ligar com os outros temas. O que a Bilu falou a respeito da ligação com os outros trabalhos, que sim, eu acho que o que fica claro aí no seu é que as políticas públicas, elas sempre, em qualquer área, elas vão ser importantes e decisivas para que a população, ou, por exemplo, atores, como nesse caso, eles possam até mesmo ter um primeiro degrau para que depois essas coisas se construam sozinhas, né? Óbvio. Sim. Mas do nada é difícil sair. Precisa dessa demanda, aliás, precisa desse suporte básico. Acho que ficar claro o seu trabalho, ficar claro no trabalho da Érica, isso daí pra gente, né?
trabalho da Raqueline até não fica tão claro, talvez até fique claro a importância das políticas públicas, mas o que fica claro é que existe uma parcela da sociedade que tem esse desejo latente dessa mudança no paradigma, e talvez essa mudança do paradigma passe também por adoção ou criação de novas políticas públicas, né? Ou novas não, ou adoção e até mesmo engrossar o caldo de algumas políticas públicas que já existem e, obviamente, não são... nunca é demais a gente pensar em novas políticas voltadas para a mudança do paradigma, etc. Então, com base nessa primeira parte, é isso. Aí, indo ao encontro da pergunta da professora Maria Lúcia, é o seguinte, você respondeu a ela que você pretende fazer mais questionários, mas, assim, esse não é um estudo finalizado, certo? Ou seja, o que você apresentou para a gente são resultados, mesmo com 3 atores, não é um estudo finalizado, certo? Ainda tem mais coisa. São resultados preliminares, né? Certo. Porque, vendo no seu título, até estava fazendo essa análise aqui, e aí depois eu dei uma olhada no seu texto, tá aqui, né? Agricultura familiar e conservação ambiental no Vale do Ribeiro. O manejo da palmeira jussara como alternativa sustentável. E aí, eu senti falta, talvez na sua apresentação, talvez até no seu texto tenha um pouquinho, mas aí a gente precisa pensar um pouco mais, talvez aqui até é legal abrir essa discussão. Mas assim, você coloca como uma alternativa sustentável. Só que eu senti falta de qual seria a diferença, ou o quão bom é, ou seja, qual é a diferença para, do ponto de vista ambiental, agora estou dando um recorte só ambiental, do ponto de vista ambiental, da permanência desses atores locais, familiares, e da permanência principalmente da palmeira jussara, que também é um palmito, que também é vendido como palmito. Ou seja, como que essa palmeira, a presença dela do ponto de vista ambiental, serviços ecossistêmicos, eu estou querendo dizer, ela seria importante como uma alternativa. Você entendeu o que eu quero dizer? Será que ficou meio confuso minha fala, ou não? Eu estou tentando meio formular na minha cabeça. Então, vou tentar reestruturar aqui. Então, é basicamente o seguinte, você põe uma alternativa à sustentabilidade, a permanência dos agricultores familiares lá e a manutenção desse ciclo de produção da jussara lá naquela região específica, certo? Que é uma região produtora mesmo. O agronegócio, teoricamente, ele vem atropelando tudo, certo? Atropelaria tudo e, sei lá, não sei nem se as palmeiras, como é uma vegetação clímax, provavelmente elas não ficariam dentro de um contexto de um contexto do agronegócio, né? Porque eles têm outro estilo, enfim, aquela história que a gente já conhece. Então, do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos, do ponto de vista da importância dela para o ecossistema, será que não seria legal você destacar isso também? Agora minha pergunta ficou mais clara. Além da importância para os atores, a importância dessa espécie presente no ecossistema, como ela é, ou como ela deve estar, e também com o manejo da agricultura familiar para manter esses serviços ecossistêmicos. Por quê? Se a gente abrir, não mantém, porque a agricultura familiar, que tem outro estilo de manejo, não tem. Eu achei legal que você coloca os entraves, etc., né? Problemas de política pública, falta de investimento, enfim. Mas será que não seria interessante, é uma provocação, tá? Não é nada de definitivo, você também puxar a conversa para a importância da permanência desses, porque nós estamos numa mesa aqui, né? Numa sessão de ambiental, por isso que eu tenho que puxar isso aqui. Seria interessante linkar o manejo do familiar com a manutenção de serviços ecossistêmicos. O que você acha sobre isso? E se outros alunos, e se outros membros da sala quiserem falar também, é uma ideia que me surgiu aqui, lendo o seu título, só que na apresentação, a sua conclusão não fica clara, por isso que eu perguntei se o seu trabalho é concluído, né? Mas ainda não, é preliminar. Mas a sua conclusão ainda não fica clara da alternativa de manejo e para manutenção desses serviços ecossistêmicos, que é a caracterização da sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Eles têm eu acabei falando sobre o projeto do SAF, né? Que é o projeto dos sistemas agroflorestais. Então, eu acredito que está linkado. Eu acho que eu poderia ter falado mais sobre isso,
acabei não falando porque tinha muita coisa para abordar, então algumas coisas eu deixei de lado. Mas eu acho que tá bem linkado, sim, esses dois pontos. O pessoal lá, eles têm isso em mente. Não, então, mas é justamente isso. Você falou do SAF. Eu acho que o que falta na sua conclusão é justamente isso. Qual é a importância da manutenção do SAF? Por quê? Ele mantém serviços ecossistêmicos, ele mantém diversidade de espécies, mantém característica da qualidade da água, mantém clima, mantém aspecto visual mais bonito do que um sistema do agronegócio ou monocultivo. Você entendeu? Eu acho que eu entendi que você falou do SAF, sim, tem ligação, isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer é o que o SAF traz como uma alternativa sustentável, incluindo a manutenção da Jussara no SAF, entendeu? Sim. Eu acho que é isso. Porque você convence... Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque você auxilia no convencimento de gestores, porque esse trabalho seu vai ser lido. É muito importante um trabalho desse daí, como todos que não foram discutidos aqui. Esse trabalho vai ser lido por gestor. E o gestor, às vezes, fala assim, cara, mas é lógico que os caras ali, os produtores ali, ou os atores que são restritos a esse meio, ou a esse recorte, vão falar que falta investimento, nananana. Só que você endossa isso fazendo uma abordagem, um fechamento, óbvio, por isso que eu perguntei que se o trabalho está completo. Ainda não, mas eu só estou dando assim, uma viajada aqui que eu acho que faz parte. Você endossa essa importância, destacando também da importância ecológica da manutenção do palmito e, inclusive, da sustentabilidade, tanto ambiental, social, para a manutenção dessas famílias e até mesmo, por que não dizer, da segurança alimentar, né? Sim. Porque se tem uma diversidade, eles comem melhor, enfim, e inclusive como uma possibilidade de alimentação dessa polpa do palmito. Bom, enfim, era basicamente isso a minha viagem aqui. Desculpa se eu... Mas eu acho bom, eu acabei não falando muito sobre a parte da sustentabilidade e a parte ambiental, né? Eu acabei focando mais na parte econômica. Exatamente. Então... Você é administrador. Coisa de administrador. Deu azar de cair numa mesa ambiental. Deu azar. Mas eu acredito que esse material que está gravando aí vai ser disponibilizado, né? Sim, então, eu vou deixar guardado comigo aqui para poder tomar isso como uma lição e poder adicionar isso nos meus próximos trabalhos. Não é nem a ideia não é ser uma lição, tá? A ideia é a gente refletir aqui. Uma reflexão. Uma reflexão. E como eu sou da área ambiental, eu tendo, pode ser até uma falha da minha, talvez minha deficiência da interdisciplinaridade, apesar da gente praticar isso bastante aqui no nosso programa. Acaba sendo a minha isso. Eu tendo puxar para a área ambiental, então ao longo da sua apresentação, eu estava pensando aqui, não, legal, ele vai chegar e vai discutir algum benefício do ponto de vista do sistema de serviços ecossistêmicos, por exemplo, da importância da manutenção do palmito, etc. Mas aí eu só resumindo tudo que eu falei, era mais eu senti falta nessa conclusão sua, falar assim, a alternativa é isso, porque além da questão social, econômica, a área ambiental também se beneficia por isso, por aquilo. É basicamente isso, assim, resumindo bem. A conversa aqui é sempre contribuição, né? Exato. Eu acabei deixando de falar um pouco, que se eu não me engano, eu coloquei no trabalho completo, um pouco sobre os ecomercados, né? Faltou isso. Acredito também. Não, mas ela está de parabéns pelo trabalho, foi bom. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Se apresenta com calma, pontual, gostei das suas transparências aí, dos seus slides. E vamos lá, né? Vamos lá. Ambiente. Firme. Hoje eu aprendi uma palavra com a Jaqueline, que eu até quero aprender mais um pouco, que é a questão do território, do sócio territorial, não é assim, Jaqueline? Que a gente... Bilu, cortou seu microfone de novo, parou no sócio territorial. A gente está do sócio territorial, eu gostei muito dessa, porque a turma aqui, por enquanto, está estudando território, né? Estudando território. Muito bem.
Obrigado, pessoal. Valeu, Gabriel. Eu gostei, preciso falar também da palavra trunfo. O território é um trunfo. Eu gostei disso daí. Gostei disso, eu anotei aqui nas minhas considerações e vou adotar. Exatamente. Legal. Super legal. Ótimo. Se você puder colocar o link do artigo, alguma coisa aqui no chat, a gente copia imediatamente. Muito legal. O território é um trunfo. Interessantíssimo. Como eu não sou de geografia, mas aprendendo, né? Legal. Gente, vamos para a nossa última apresentação, que é a Ana Paula. Ela se encontra na sala? Não, pela minha lista, não. Não estou vendo. Ana Paula está ausente. Bom, agora nós podemos, então, deixar esse pessoal falar um pouco, não? Eu acho que eles poderiam, talvez, dar uma consideração, senão a gente vai encaminhar para o fechamento, né? Vamos lá, gente. Alguém? A Érica, que sempre fala. Professores, foram bons os temas. Às vezes a gente não participa tanto porque nós estamos aqui fazendo os relatórios. Mas, com certeza, foram bons trabalhos e valeu muito a pena. Amanhã eu apresento. Legal, Clarne. Acho que são vocês. São vocês que estarão também na sessão temática. Sala 5B? Sessão 5B? Então é a gente mesmo. Nós mesmos. Começa às 2 horas? Olha... Porque tinha um comunicado que nós recebemos que estava às 14h30, por isso chegamos atrasados, eu, a Mariana. Então, nós não recebemos esse comunicado. Você recebeu, Bilo? Eu não recebi, tanto é que eu estou na sala aqui desde 1h30. Esse comunicado veio mais tarde, pelo menos para mim, que era porque a mesa de manhã teve uns problemas técnicos lá e se alongou um pouco mais. Então, foi isso que... Mas eu já fiquei sabendo quando a gente já estava aqui. Não, tranquilo, só para a gente se organizar. É que, na verdade, tinha lá no cronograma geral do simpósio, aparecia 14h30. É antigo esse comunicado. Só que depois, nas apresentações específicas, aparecia 14 horas. Como eu vi a outra. Mas tudo bem. Eu acabei, assim, eu não recebi esse comunicado, confesso que talvez tenha me passado, mas no meu cronograma, a gente recebeu às 14 horas, então eu acredito que amanhã, bom, não sei, posso estar atrapalhado aqui, mas... O horário normal seria às 14. Seria às 14. Na verdade, durante a palestra, no finalzinho da palestra, hoje de manhã, o professor José Maria comunicou que as apresentações iniciariam às 14h30. Só que no comunicado que eu recebi oficial, estava marcado às 14. Então, às 14 eu já estava, porque eu falei assim, vai saber Deus como vai ser isso agora. Então, eu não consegui pegar a parte do professor José Maria de manhã, porque eu estou em aula na graduação, de quarta de manhã, impossível para mim, então eu não consegui pegar, por isso que eu estava aqui desde da 1h30 nessa sala, aguardando o pessoal entrar. Não, amanhã estaremos aí. Raqueline, obrigada pelas referências, hein? Isso. Professores, posso fazer um comentário? Pode. Eu gostaria de parabenizar os colegas pela criatividade e apresentação. Eu sou administradora e às vezes a gente acha, quando você programa, principalmente um programa que tem uma característica multidisciplinar forte, como é a característica do nosso, às vezes você acha que você vai ficar meio deslocada. Só que eu tenho visto tanta coisa interessante, tanto tema que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com a manutenção da nossa vida, da sociedade. Então, gostaria de parabenizar os colegas pela apresentação, e vocês pela condução do trabalho. Valeu muito a pena, mais uma vez, tá? Muito obrigada. Obrigado. Nós também agradecemos a participação de vocês. Tivemos no meu ponto de vista, foi uma boa discussão sobre os trabalhos. Sim, sem dúvida. Uma pena que a gente que a Ana Paula não tenha entrado, que era um assunto que ia dar uma polêmica. Mas tudo bem. Pessoal, eu acho que é isso, né? Agradecer a Raqueline, acho que ela tinha saído da sala naquele momento. A Bilu agradeceu, eu também faço
o agradecimento junto com a Bilu pelos artigos aqui mandados. A gente já cliquei aqui, já estou salvando esses PDFs. Interessante para a nossa formação também, essa questão da mudança de nomenclatura, né, de algumas coisas. Bom, professora, fica à vontade. Muito obrigada por todos. E devemos anunciar que às 17 horas dá tempo de tomar um café, esticar as pernas, ou tomar outra coisa, né? Uma cerveja, alguma coisa. Abre a roda de conversas. Não é isso, Gui? Isso mesmo. Obrigada pela parceria, Gui. Valeu, obrigado você, Bilu. Tamo junto. É nóis. Combinado. Professores, rapidinho, é que eu só queria também agradecer a oportunidade de conhecê-los e participar desse evento. Tem sido muito bom desde manhã, né? Eu participei de manhã das 2 mesas e agora, nesse momento, é um aprendizado muito grande. Eu não conhecia o programa de pós-graduação da Uniária, eu venho acompanhando ali vocês nas mídias sociais. Parabéns pelo trabalho de vocês também e obrigada pela oportunidade. Se precisar da gente aqui, estamos por aqui. E se precisar de temas de geografia, também estamos por aqui. Obrigada mesmo. Vamos conversando. Quem sabe vamos fazer alguma coisa junto, né? Exato. Vamos sim, professor. É isso aí. Vamos estreitando os laços. Pessoal, agradeço a todos também. Obrigado aí pela colaboração. Tchau. É isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.